Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 6 de junho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova indicação de Luiz Roberto Barroso para o Supremo Tribunal Federal. Aprovada em comissão especial, a MP que abaixa os preços da cesta básica e da conta de luz. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão ser obrigados a ter cardápio em braille. A audiência esta manhã debate medidas de segurança para grandes eventos que o Brasil vai sediar. E proposta que regulamenta os direitos das domésticas pode virar lei em um mês. O Senado aprovou ontem, por 59 votos a 6, a indicação do advogado Luiz Roberto Barroso para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Antes, Barroso foi sabatinado por quase 8 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Plenário lotado. Família, amigos, admiradores e dezenas de juristas acompanharam a sabatina de Luiz Roberto Barroso. Ele foi indicado para ocupar a vaga aberta em novembro com a aposentadoria de Aires Brito, que também acompanhou a sabatina. No discurso inicial de 20 minutos, Luiz Roberto Barroso antecipou a opinião dele sobre assuntos que estão na pauta do Congresso, como a judicialização da política. A questão de maior ou menor judicialização, no fundo, está nas mãos do Congresso. Quando o Congresso atua, o Judiciário deve recuar, a menos que haja uma afronta evidente à Constituição, que é a exceção e nunca é a regra. Como advogado, Luiz Roberto Barroso defendeu no STF temas polêmicos, como a união homoafetiva. Nós vivemos a época da tolerância. Cada um é feliz à sua maneira e desde que não esteja interferindo com a igual possibilidade de outrem, é isso que nós devemos fazer. Ele foi questionado sobre outros assuntos que defendeu no Supremo, como a possibilidade de interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. Esse seu posicionamento poderia ser alterado se os avanços da medicina proporcionassem uma vida mais duradoura para os anencéfalos? Medicina me assegura que o diagnóstico é certo. O que significa dizer, senador, que quando há uma sobrevida de 1 ano, como aconteceu, não é um caso efetivo de anencefalia. Obrigar a gestante a passar por todas as transformações pelas quais passa uma mulher, se preparando para a chegada do filho que não vai vir, e se ela não quiser, eu pessoalmente acho que esse é um sofrimento que pode ser evitado. Barroso evitou falar sobre assuntos que podem ser submetidos à decisão do STF, como é o caso da redução da maioridade penal. Também se declarou impedido de falar sobre o mensalão, mas garantiu que terá uma posição independente. Eu vou fazer o que eu acho certo, o que o meu coração me disser que é certo. Ninguém me pauta, nem governo, nem imprensa, nem opinião pública, nem acusados. Vou fazer o que eu achar certo. Só ainda não sei o que eu acho certo porque eu não estudei. Externou a decisão do mensalão como um ponto fora da curva, mas nós esperamos que lá ele possa ser aquilo que aqui disse ser. Alguém imune às pressões, seja de governo, seja da imprensa, de quem quer que seja. Vai se posicionar, pelo que revelou aqui, estritamente dentro da sua interpretação da lei. Portanto, eu acho que vai contribuir para essa rediscussão do processo que aconteceu no Supremo. No final da sabatina, que durou quase 8 horas, Luiz Roberto Barroso se emocionou. Espero ter sabedoria para identificar onde está o bem no caso concreto, que às vezes é difícil, e coragem moral para fazer o que deve ser feito. Muito obrigado. O Senado ainda aprovou o nome de Gisela Gondim Ramos, indicada pela OAB para compor o Conselho Nacional de Justiça, e a recondução de Leandro Reis Tavares ao cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O plenário também aprovou os indicados para embaixadores na Argélia, Israel, Cazaquistão, Dinamarca e Libéria. Aprovada em comissão especial a medida provisória que reduz os preços da cesta básica e da conta de luz. A MP ainda precisa de aprovação na Câmara para chegar a tempo de ser analisada também no Senado antes de perder a validade.
A medida provisória elimina a contribuição de PIS/COFINS sobre 39 produtos da cesta básica. O governo espera que a isenção do imposto diminua em 9,25% o custo da carne, café, manteiga e óleo de cozinha. Pasta de dente e sabonete devem cair 12,25%. Mas o relator reconhece, a MP não garante a redução automática do preço na prateleira. Nós temos que ter, com a lei e com os meios de fiscalização, poder fazer valer isso. E quanto mais nós tivermos revelado o custo e o que é imposto e o que é custo de produção, nós teremos maiores condições de fiscalizar. Os líderes do governo no Senado e no Congresso acompanharam a votação de perto. Eles queriam garantir a aprovação rápida da matéria. É que a medida provisória perde a validade no dia 5 de julho, mas precisa chegar ao Senado 7 dias antes para ser colocada em pauta. Faremos um esforço para que na semana que vem possamos votar no Senado e assim garantirmos não só os benefícios da MP 609, mas também resgatar os benefícios da 605. Além de desonerar os produtos da cesta básica, o relatório garante a redução na conta de energia elétrica, tema de outra medida provisória que perdeu a validade na última terça-feira. Para não ter que enviar um novo texto ao Congresso, o governo negociou com o relator e incluiu na 609 todo o conteúdo da MP 605. O líder do PSDB criticou a solução encontrada pela base aliada e disse que vai apresentar um destaque para tentar retirar do texto os artigos sobre a conta de luz. Essa previsão de transferência de recursos da chamada Conta de Desenvolvimento Energético para a ANEEL, para que a ANEEL transfira, por sua vez, para as geradoras e transmissoras, já não se justifica. Por quê? Porque o decreto baixado pela Presidente da República, no dia em que a medida provisória perdeu eficácia, já autoriza essa transferência, sem precisar da medida provisória. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o mandado de segurança que parou a tramitação de um projeto de lei no Senado. A proposta, já votada na Câmara, impede a transferência do dinheiro do fundo partidário e do tempo no horário eleitoral a quem mudar de partido. O senador Rodrigo Hollenberg recorreu ao STF por considerar que a proposta limita o direito à criação de novas legendas. No julgamento de ontem, os ministros ouviram as partes interessadas no processo. A Advocacia do Senado alegou que a liminar não levou em conta o papel revisor da Casa e que o texto ainda poderia ser modificado. O julgamento no STF deve prosseguir na próxima quarta-feira. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Um dos projetos na pauta da Comissão de Agricultura regulamenta a tributação de atividades como inseminação artificial e fertilização in vitro de bovinos. A subcomissão do Marco Regulatório da Mineração em Terras Raras faz a terceira audiência pública. As terras raras são minerais estratégicos para a fabricação de novas tecnologias. O objetivo é desenvolver uma cadeia produtiva para o setor no país. A Comissão de Direitos Humanos tem reunião daqui a pouco às 9 horas. Um dos projetos na pauta é o que obriga bares, restaurantes e lanchonetes a terem cardápios em braille. Justino sempre gostou de fazer lanches fora de casa. Depois que ficou cego há 9 anos, percebeu as dificuldades que os deficientes visuais enfrentam nos bares e restaurantes. Às vezes do próprio garçom, do atendente, não querer ler todas as opções que estão no cardápio, porque às vezes são muitas, então ele não tem essa disposição. Então pode oferecer pouca coisa. E até a questão do preço, da informação errada do preço. Nesta lanchonete em Brasília, Justino tem a facilidade de consultar o cardápio em braille. E a gente, com o cardápio em nossas mãos, a gente tem essa possibilidade de escolher o pedido, ver o valor com muito mais comodidade. A gente tem essa preocupação em dar essa informação, para todos os clientes de maneira igualdade para todos, É direito de qualquer consumidor ter acesso a informações sobre produtos e serviços. Para garantir esse direito aos deficientes visuais, um projeto de lei em análise no Senado quer tornar obrigatória a oferta de cardápios em braille nos bares, restaurantes e lanchonetes de todo o país.
O projeto determina que cada estabelecimento tenha pelo menos um cardápio em braille. Quem descumprir a norma paga multa de R$100. Isso é uma política de inclusão social das pessoas com deficiência visual. Então é um projeto importante. A proposta é criticada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O cardápio em braille, no valor médio aqui de Brasília, está em torno de 100, 100 e poucos reais. E se você tiver que alterar o cardápio, cada vez que você alterar um preço ou um item do cardápio, é inviável se conseguir fazer cardápio em braille uma vez por mês ou a cada 2 meses num restaurante. Além disso, a Brasel informa que no Brasil existe 1 milhão de estabelecimentos. A maioria opera no sistema self-service. É praticamente impossível se fazer um cardápio em braille para um restaurante self-service, porque a decisão do cardápio é tomada em cima da hora, de acordo com o que está disponível no momento, que está com preço melhor no mercado, e você não vai conseguir fazer um cardápio em braille todos os dias. Não é porque existem outros restaurantes que não têm um cardápio fixo, que nós deixaremos de oferecer um instrumento importante para as pessoas com deficiência visual. Importância que Justino resume numa frase. É a questão da autonomia, da independência do deficiente visual, dele poder ter a liberdade de sentar ali, estar escolhendo o que ele quer, sabendo o valor certinho, sem que a gente precise de um interlocutor, de alguém que peça para a gente. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 9h30 da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Que preparativos o Brasil está adotando para garantir a segurança nos grandes eventos esportivos e religiosos que vai sediar? É o que querem saber os senadores das Comissões de Relações Exteriores e Constituição e Justiça. O tema vai ser debatido nesta quinta-feira durante a audiência pública conjunta. Um desses grandes eventos é a Copa das Confederações, que começa agora no dia 15 de junho com a partida entre Brasil e Japão. Ao todo, 6 capitais vão sediar os Jogos: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Entre as medidas de segurança já anunciadas estão um avião não tripulado dotado de câmeras de alta resolução, patrulha por aeronaves e a participação de soldados das Forças Armadas como reforço. No fim de julho é a vez da Jornada Mundial da Juventude, o maior encontro internacional de jovens com o Papa, realizado a cada 3 anos. A última edição, em 2011, reuniu mais de 2 milhões de pessoas em Madrid, na Espanha. Este ano é a vez do Rio de Janeiro. A jornada, que foi antecipada para não coincidir com a Copa do Mundo de 2014, deve contar com o apoio da Força Nacional de Segurança. Entre os convidados para a audiência pública estão representantes do Ministério da Defesa, das Polícias Federal e Militar e da Agência Brasileira de Inteligência. André? Obrigado, Mariana. Está pronta a proposta que regulamenta os direitos das domésticas. O projeto agora começa a tramitar no Congresso. Na Comissão de Consolidação das Leis, que preparou o texto, a expectativa é que ele vire lei em 1 mês. O presidente da comissão, o deputado Cândido Vacareza, e o relator, senador Romero Jucá, entregaram ao presidente Renan Calheiros o texto que deve ser votado nesta quinta-feira. Depois da negociação com os sindicalistas, foram definidos os pontos polêmicos da regulamentação. Os patrões vão ter que pagar em dinheiro as primeiras 40 horas extras mensais. É claro que pode haver compensação nessas 40 horas. Por exemplo, o empregado que não trabalhar no sábado pode ser compensado dessas 40 horas e ser pago só o saldo. O excedente vai para um banco de horas a ser compensado no prazo de 1 ano. O INSS pago pelos patrões vai ser reduzido de 12% para 8%. A alíquota do FGTS vai aumentar de 8% para 11,2%. O valor a mais bancará a multa de 40% nas demissões. No caso de demissão por justa causa ou a pedido do empregado, o dinheiro será devolvido para o patrão. Havia uma proposta das centrais sindicais para que esse recurso pudesse ir para a Previdência Social, mas não há, até agora, mecanismo técnico que possibilite a retirada desse recurso do FGTS e a transferência para um fundo do governo. São coisas diferenciadas. Será reconhecido como empregado doméstico apenas quem trabalha no mínimo 3 vezes por semana na mesma casa. As férias poderão ser divididas em até 2 períodos. Nós vamos partir para o debate na comissão e depois no plenário da Câmara e do Senado, conscientes
de que os parlamentares vão poder apresentar emendas e nós vamos poder melhorar ainda mais a proposta. Minha avaliação é que nós concluiremos na Câmara e no Senado antes do recesso de julho. Acho que até o dia 5, 10 de julho está concluído o processo de discussão desse tema. Produtores rurais do semiárido poderão renegociar as dívidas contraídas até 2001. A redução dos juros e a ampliação do prazo para a quitação dos débitos vão ser incluídas em uma medida provisória que já está no Congresso. Os presidentes do Senado e da Câmara discutiram com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, os critérios para a renegociação das dívidas dos agricultores da região Nordeste. A proposta analisada com o governo oferece o benefício aos produtores que fizeram empréstimos de, no máximo, R$100 mil até 31 de dezembro de 2001. Além de mais prazo para pagar, eles teriam a redução dos juros e do saldo devedor. Você financiou um trator, está devendo 10, com um sistema produtivo destroçado, evidentemente que aquela pessoa não vai ter como pagar. Então, ela precisa primeiro, da suspensão da execução. O governo concorda. Segundo, de condições para a renegociação da dívida. E terceiro, de um crédito novo, para que ele possa continuar a atividade produtiva. A renegociação das dívidas será incluída na medida provisória 610, que já está sendo analisada pelo Congresso. Originalmente, a MP propõe ações de socorro aos municípios atingidos pela seca. O relator, senador Eunício Oliveira, acredita que é possível ampliar o alcance da medida, já que a presidente Dilma Rousseff anunciou a liberação de mais recursos para os agricultores do Nordeste. É preciso que a gente proteja esse homem para que ele permaneça no campo. Eu tenho prazo nessa medida provisória para até agosto, mas eu não vou esperar. Eu quero antecipar, até porque para que o Banco Nordeste, para que os bancos possam suspender essas ações, as cobranças, é preciso que você tenha um instrumento legal. O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado ontem, foi tema de vários discursos no plenário. A data foi estabelecida pelas Nações Unidas em 1972. No dia 5 de junho daquele ano, foi realizada a Conferência de Estocolmo, a primeira que reuniu representantes do mundo inteiro para discutir a questão ecológica. O senador Assir Gurgax achou oportuno o tema desperdício de alimentos estabelecido pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano. Os dados atuais nos mostram que precisamos aperfeiçoar a produção de alimentos no nosso país. Melhorar o modelo de agricultura que estamos praticando, além de aumentarmos a eficiência, a produtividade em nossas lavouras. Temos que manter o componente ambiental com a proteção das florestas, dos solos, das águas e aumentarmos o foco na segurança alimentar, no combate à fome, na redução da pobreza e da miséria humana em todo o mundo. Essa questão social é o principal fator para a sustentabilidade da vida no planeta Terra. A senadora Ana Amélia considerou preocupante a situação da Mata Atlântica. No caso do nosso país, as notícias publicadas nos jornais de hoje trazem dados que continuam preocupando. O desmatamento da Mata Atlântida voltou a aumentar. Entre 2011 e 2012, o país perdeu em 17 estados 23.548 hectares do bioma, o equivalente a 235 quilômetros quadrados. Só de floresta, 21.977 hectares foram eliminados. É uma lamentável notícia sobre este importante bioma, que no passado chegou a cobrir o Brasil de ponta a ponta. O senador Luiz Henrique falou sobre a exploração de xisto nos Estados Unidos. O mineral pode dar a autossuficiência em gás e petróleo aos norte-americanos, mas apresenta grande risco ambiental. Ocupo a tribuna hoje aqui, senhor presidente, para alertar os meus pares, para alertar o país através dos telespectadores, para esse assunto que considero da maior relevância, da maior importância para o futuro do Brasil. Se o Brasil tiver que aproveitar, como a Petrobras já está fazendo, através de licitações, essa nova forma de produzir energia barata, que aproveite. Se transformar em ganhos econômicos, não gere
prejuízos ambientais. A senadora Ângela Portela informou que Roraima terá o zoneamento ecológico econômico concluído até o fim do ano. Um instrumento para explorar o meio ambiente de forma planejada. Há muitos anos que os produtores rurais, que a sociedade, que os protetores do meio ambiente defendem a conclusão do zoneamento ecológico econômico em nosso estado de Roraima. Ponto central da discussão de questões fundamentais para a Amazônia, o Cerrado, o semiárido, os biocombustíveis e as mudanças climáticas, o zoneamento ecológico econômico é um instrumento político e técnico destinado ao planejamento e ao ordenamento do território brasileiro de forma a harmonizar as relações econômicas, sociais e ambientais. O senador Cristóvão Buarque disse que será criado um tribunal com pessoas de vários países com foco no meio ambiente. É com a intenção de tudo isso que um grupo de pessoas, das quais eu faço parte, liderados nós pelo grande sociólogo Edgar Morin, estamos criando, senador Jarbas, um tribunal para julgar os crimes contra a natureza. Um tribunal que não vai ter característica nem finalidade legal, que não vai colocar ninguém na cadeia, que não vai condenar ninguém a nada, mas vai ser um tribunal moral que vai denunciar. Em alguns momentos, a denúncia já basta. O endereço eletrônico que aparece aí na tela tem mais informações sobre o Tribunal de Crimes contra a Natureza, citado pelo senador Cristóvão Buarque. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.